Graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, nos recomenda a leitura de duas cartas do Novo Testamento de forma completa. As cartas de João, a segunda e a terceira cartas de João. Cada uma tem apenas um capítulo, são cartas curtas. O peso da evidência de que João seria o autor das três cartas que levam o seu nome, João o Apóstolo, apontaria então para uma data próxima do ano 90 depois de Cristo para que essas cartas tivessem sido escritas e uma logo depois da outra. Mas nós já comentamos na mensagem 355 desta sequência de capa a capa, da possibilidade até mesmo de termos mais de um João entre os escritores do Novo Testamento, mais de uma pessoa com o mesmo nome de João. Não vou repetir toda aquela apresentação, mas deixo registrado aqui, que se você já acompanhou e quiser lembrar novamente, relembrar, você pode buscar na playlist a mensagem de número 355 desta sequência. Caso você chegou a essa mensagem como a primeira, porque pesquisou e encontrou ela como a primeira que você está assistindo, então na mensagem 355 eu faço uma explicação logo no começo, a respeito dessa possibilidade de termos mais de um João como autor dos textos que levam o nome de João no Novo Testamento. Falando de 2 João, ela é uma carta que apresenta uma preocupação entre a relação da verdade cristã com a hospitalidade que deveria ser estendida àqueles mestres que viajavam de cidade em cidade, visitando as igrejas, e que precisavam ser recebidos para que pudessem desenvolver o trabalho para o qual tinham chamado. O problema é que alguns desses estavam abusando dessa hospitalidade. Nós podemos pensar em várias coisas a respeito desse abuso. Eles queriam coisas melhores, queriam mais tempo, queriam mais atenção, nós podemos elencar uma série de coisas e ainda assim aparecer outras tantas possibilidades para esse abuso em relação à hospitalidade. Mas alguns estavam abusando da hospitalidade. Era preciso sim acolher aqueles que eram sérios na mensagem do Senhor, mas era preciso tomar cuidado com esses que estavam abusando da generosidade, da hospitalidade. E também era necessário tomar cuidado com aqueles falsos mestres, aqueles que pregavam coisas que talvez começassem dentro de um ensinamento bíblico, mas que avançavam para coisas totalmente heréticas, completamente fora do contexto da interpretação que se chegava no Novo Testamento, a partir do que se lia do Antigo e fazendo a devida interpretação apontando para Jesus. Alguns iam por um caminho totalmente diferente, aquela questão dos gnósticos que tenho citado nessas mensagens. Eles acreditavam que o corpo era ruim, então Jesus não poderia ter encarnado, mas aí isso mudaria totalmente a sequência da mensagem no que diz respeito à redenção, que Jesus na carne teria feito pagamento pelo pecado e a redenção parte disso. Se é diferente, muda completamente o entendimento. Então, esses pregadores itinerantes que pregavam coisas diferentes também não deveriam ser acolhidos com tanta facilidade, ou pelo menos era necessário observar os frutos, observar a pregação, observar o testemunho e ver se eles iam na direção do que era ensinado normalmente nas igrejas ou se eles estavam trazendo um novo ensinamento completamente fora do que já estava estabelecido como interpretação apostólica. Esses mestres heréticos, eles negavam, por exemplo, a encarnação de Jesus e eles deveriam ser rejeitados. Então era necessário observar os frutos. Não era para julgar, eu gosto desse, eu não gosto daquele, então eu gosto desse, então eu vou ficar, eu não gosto daquele. Não era dessa forma. Era necessário observar realmente os frutos e avaliar se realmente estavam falando coisas de acordo com a revelação que era apresentada. Se estivessem, esses deveriam ser acolhidos e não deveriam abusar dessa acolhida. E aqueles que não estivessem falando da mensagem correta ou estivessem abusando da acolhida, esses deveriam se acertar com o Senhor. João estimula na segunda carta a senhora eleita, que possivelmente é uma mulher cristã que abrigou em sua casa uma igreja, um local de reunião para os crentes. Ele
ele estimula essa senhora eleita a continuar mostrando hospitalidade. Mas ele adverte também que é necessário tomar cuidado com o abuso nessa questão da comunhão cristã. Querer mais ou exagerar nesse pedido pela hospitalidade, passar da conta. Era uma coisa que deveria tomar cuidado. Era necessário ter coerência com a palavra, o que falava, e também uma vida de acordo com a palavra do Senhor, e não abusar da hospitalidade, porque outros também precisariam de ajuda, outros precisariam de encaminhamentos, então não era para ficar querendo tudo só para si, tudo só do jeito que preferia. Por toda a segunda carta, João ressalta a verdade como base e prova da comunhão. Hoje em dia muito se fala a respeito de pontos de vista para se chegar à verdade, mas um ponto de vista, ele pode encobrir uma parte da verdade, ele pode não mostrar toda a verdade, é simplesmente um ponto de vista. A verdade toda são os vários pontos de vista. E então é complicado essa questão de, mas no meu ponto de vista, a verdade é essa. O meu ponto de vista pode ser daquela imagem, por exemplo, de uma leoa com um filhote na boca, que parece que ela está pronta para dar a última dentada e se alimentar com aquele filhote. Mas olhando por outro ponto, nós notamos que é simplesmente uma mamãe carregando o seu filhote para um lugar mais seguro. Então, dependendo do meu ponto de vista, eu posso estar vendo uma coisa até errada. A verdade, ela se apresenta nos vários pontos de vista e no todo, observando o todo. Pessoalmente, eu entendo que o Senhor revela essa verdade. Claro, isso é questão de fé. E aí vão dizer, mas isso é ponto de vista. Bom, voltamos para a questão do ponto de vista. Então, no ponto de vista, o seu é apenas um. Para saber a verdade, tem que saber tudo. Eu entendo por fé que a verdade é revelada por Deus. E essa verdade, às vezes, até me confronta. Fala até contra o que eu prefiro, o que eu acho mais agradável, porque eu preciso mudar diante dessa verdade. Não a verdade tem que mudar de acordo com a minha vontade, mas eu preciso me acertar para viver de acordo com a vontade do Senhor. Então, essa verdade que eu entendo por fé, que é revelada por Deus, ela me transforma também, ela também muda o que eu prefiro, não é o meu ponto de vista. Mas as pessoas podem até dizer que é ponto de vista, e se chegarmos a essa questão de que é ponto de vista, dependendo do ponto de vista, você pode estar vendo uma coisa totalmente errada e achar que é a verdade. De repente, é necessário observar o todo para realmente saber a verdade. Eu entendo que a verdade que Deus revela é a verdade completa. E eu aceito isso por fé, mas aí essas coisas só se discernem realmente com questões espirituais. Quem realmente tem discernimento espiritual consegue entender o que eu estou falando nessa questão de entender a verdade que Deus revela, não ser mero ponto de vista, porque às vezes até confronta o meu ponto de vista para que eu possa mudar e agir de acordo com a vontade do Senhor. Muitos desses pregadores itinerantes que iam no caminho da heresia, eles falavam algo contra a encarnação de Jesus, aquilo que nós já comentamos em outra mensagem. O corpo é mau, Jesus é bom, então Jesus não encarnou realmente. O que aconteceu era só uma figura, era só uma aparência, era só uma coisa assim, assado, um jeitinho estranho de interpretar, mas Jesus realmente não pode ter encarnado. Bom, aí nós mudamos completamente a linha de interpretação da redenção, da remissão de pecados. E aí muda completamente a mensagem. Então, isso estava completamente equivocado. Mas alguns pregadores diziam isso abertamente. Era o início desse movimento que ficou conhecido como gnosticismo dentro do cristianismo. Mas esse movimento estava falando uma coisa completamente herética, uma coisa que é completamente ao contrário do que era pregado e já tido como revelação naquele momento em relação à vida e obra de Jesus. Então João alerta que eles estavam indo além da doutrina de Cristo. Ele incita os leitores dele a permanecerem perto de Cristo, mantendo-se fiéis à verdade que o Senhor revelava e tomando cuidado com esses pregadores que falavam coisas que iam totalmente contra ao que realmente a revelação já apresentava a partir da interpretação do que era o Antigo Testamento, o nosso Antigo Testamento, apontando para Jesus, para a revelação de Jesus. Enquanto, segundo João, nós vemos uma preocupação com os pregadores itinerantes que eram heréticos e que estavam perturbando a fé dos cristãos,
Na terceira carta, João fala a respeito dos genuínos mestres que estão falando a verdade, que estão fazendo a mensagem avançar, fazendo com que a comunhão possa crescer, a revelação, o discernimento das coisas do Senhor alcancem novos níveis. Na carta anterior, em 2 João, ele proibiu até mesmo a hospitalidade para falsos mestres. Era necessário que tivesse coerência com a mensagem do Evangelho para que pudesse ser recebido como um pregador itinerante, e também não poderia abusar da hospitalidade. Mas na terceira carta ele até estimula a hospitalidade. Claro, dentro do mesmo padrão, ele não iria se contradizer, dizendo que agora pode receber todo mundo. Mas havia alguém chamado Diótrefes na comunidade, que parece ser uma pessoa que tinha reconhecimento, autoridade naquela igreja ou em alguns grupos cristãos, e ele se opunha aparentemente à autoridade de João. E ele até mesmo recusava a hospitalidade a esses missionários viajantes e proibia outros de recebê-los. Não sei o motivo pelo qual ele fazia isso. Se ele já estava cansado dos que abusavam da hospitalidade, talvez, mas aí ele estaria não recebendo aqueles que eram sérios também. E aí ele estaria pré-julgando, seria um pré-conceito em relação aos que seriam sérios por conta dos que fizeram coisas erradas. Ele não queria mais receber ninguém, ele queria só ele falar. Não dá para ter todos os detalhes a respeito disso. O fato é que ele não queria receber os pregadores itinerantes, ele recomendava contra e até insistia com outros para que não recebessem também. E aí João, ele escreve para repreender Diótrefes e para estimular Gaio, que tinha uma generosidade pessoal e que estava mostrando uma conduta mais caridosa que Diótrefes, que não tinha uma conduta muito caridosa e não queria nem mesmo receber e até insistir com outros para não receberem aqueles pregadores itinerantes. João orienta a nem mesmo saudar aqueles que dizem coisas contrárias ao ensinamento cristão. Isso quer dizer então que João está dizendo que nós não devemos saudar os ímpios, porque eles falam coisas contrárias ao ensinamento cristão. Certo, pastor? Não, errado. Ele não está dizendo isso. João está dizendo que não é para nem mesmo saudar aqueles que se dizem cristãos, que dizem seguir a mensagem, que dizem ser transformados pelo Evangelho, mas que têm um testemunho totalmente errado em relação à mensagem do Evangelho, que não vivem de acordo com o Evangelho, ou até pregam coisas heréticas, esses grupos que falavam coisas diferentes daquelas que já estavam sendo reveladas nas cartas do Novo Testamento, as interpretações a respeito de Jesus, do Antigo Testamento, que apontavam para Jesus. João não fala para não ter contato com os ímpios. Esses nós devemos anunciar, nós devemos pregar, nós devemos testemunhar para eles e devemos convidá-los a viver de acordo com a vontade do Senhor. João está dizendo que não é para saudar aqueles que se dizem cristãos e na verdade não são. Fazem uma vida completamente diferente ou pregam coisas totalmente diferentes do que a Bíblia realmente recomenda. Talvez pensam textos para legitimar determinadas atitudes, mas não observam o todo da mensagem. Nesse caso, é necessário, mais uma vez, observar os frutos. Às vezes as pessoas ficam preocupadas com observar os frutos de um pregador que não está falando a coisa de acordo com a palavra, porque querem dizer, eu vou julgar, eu não posso julgar. Eu vou julgar se eu estiver inocentando o culpado ou culpando um inocente. Isso é julgamento. A partir do momento que nós observamos os frutos, nós dizemos com base no que a palavra realmente apresenta. Nós não estamos julgando, nós estamos observando frutos. São coisas diferentes. Ou João estaria fazendo julgamento em seus textos. Pedro estariam fazendo julgamentos em seus textos quando mandam tomar cuidado. Tiago, quando recomenda cuidado, estaria fazendo julgamento. Não, era observação de frutos, era realmente ver se havia coerência. Não era para definir quem é certo ou errado simplesmente, mas observar a coerência com relação à mensagem do Evangelho. Aqueles que ainda estavam no caminho do pecado, eles precisavam sim ser alcançados com a mensagem, com o testemunho, com o convite. Mas aqueles que já diziam conhecer a mensagem e mudavam ela, ou viviam de uma forma totalmente desregrada, a esses as recomendações das cartas do Novo Testamento são: nem saúde, para que não dê testemunho errado àqueles que não conhecem a mensagem.
Para que nós possamos saber a quem saudar e a quem não saudar, nós precisamos observar os frutos e ter coragem de discernir aquilo que o Espírito revela, a partir do que nós observamos com relação à palavra do Senhor. Normalmente as pessoas dizem que é julgamento quando agrada mais aquele pensamento ou a pessoa é mais agradável a ela. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que tomar cuidado, nós temos que ser sinceros com relação ao que a palavra realmente apresenta e viver de acordo com a vontade do Senhor. No fim, no final da terceira carta, João acaba apresentando 3 personalidades. A primeira, que eu posso destacar, é a de Gaio, que demonstrou a sua fé através da sua generosa hospitalidade. E foi hospitaleiro, inclusive com estranhos. Agora, a segunda personalidade é a de Diótrefes, que tinha um orgulho egoísta que estava criando problemas no meio da comunhão cristã, da harmonia do cristianismo. E a terceira personalidade apresentada por João é a de Demétrio, cuja vida exemplificava a fidelidade cristã e era digna de imitação. No fim, os 3 exemplos nos mostram testemunhos, positivos ou negativos, para que nós possamos observar como levar em frente os nossos relacionamentos com o cuidado de vivermos de acordo com a vontade do Senhor. São exemplos, positivos ou negativos, que nos ajudam a notar melhor como nós podemos viver de acordo com a vontade do Senhor e viver em comunhão uns com os outros. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.